Ora, o assunto dos cães de raças potencialmente perigosas voltou a estar na ordem do dia, depois de duas crianças nos últimos dias terem sido atacadas por dois cães. A jornalista Silvana Araújo Cunha está com um treinador de cães em Gondomar. Silvana, com quem vamos falar para perceber que cuidados devem os donos destes cães ter. André, vamos falar com Pedro Paiva, que é precisamente treinador de cães e que está nesta altura a ministrar uma formação à Polícia Municipal de Gondomar acerca precisamente dessa abordagem que estes polícias devem ter em relação a estes cães que são considerados potencialmente perigosos. Pedro, eu começo por lhe perguntar, é importante passar esta mensagem e ensinar ou pelo menos melhorar as técnicas destas pessoas para abordarem os animais? Sim, é fundamental, mesmo porque a polícia e as entidades policiais são instituições que apostam permanentemente na questão da formação e todas as ferramentas que nós podemos partilhar e podemos, digamos que, ministrar às forças policiais no sentido de facilitar a interação no dia-a-dia com animais na via pública ou animais que eventualmente estejam acompanhados com donos em situações, digamos que menos naturais, é sempre muito importante fazer esta partilha. Nesta altura, o que estamos a ver na imagem, o que é que é? Consegue explicar-nos para as pessoas lá em casa perceberem também? Ou seja, nesta altura nós estamos a fazer uma abordagem, os agentes que estão aqui estão a receber daquilo que é uma abordagem de um cão que efetivamente vai predisposto a um conflito. Portanto, e é apenas para eles perceberem e sentirem que numa situação normal o melhor é não chegar aqui. Ou seja, se nós conseguirmos manter a situação controlada e estes agentes têm conhecimento de como devem abordar e nunca chegar a este tipo de situação, é o que é o mais importante e esta formação passa por aí, ou seja, passa por nós partilharmos aqui algumas técnicas, algumas ferramentas, os agentes estarem preparados para interpretarem uma série de sinais que o cão vai emitindo, mesmo porque nenhum cão parte para a agressividade sem antes avisar ou sem antes demonstrar, na maior parte das vezes, um desconforto perante a situação em que está exposto. Ou seja, aqui, além dos agentes e no geral também a população deve tentar perceber se o cão está a pretender atacar e reagir não com agressividade também, mas tentar controlar esse movimento, é isso? Ou seja, passa um bocadinho por conflito gera conflito e se os agentes policiais, neste caso em concreto, perceberem que podem evitar este conflito e que conseguem redirecionar a intenção do cão para uma interação pacífica, nomeadamente aqui a questão de tal interpretação de sinais, vai permitir que estas situações não aconteçam na interação e na abordagem ao animal na via pública. Deixe-me perguntar também, já que é o tema que está na ordem do dia, estes cães, neste caso temos um cão de raça Rottweiler, há outras raças, podemos apelidar uns de mais perigosos do que outros ou não é assim tão linear? Neste caso, por exemplo, é um cão podemos dizer que é perigoso? Não, e como vocês veem, este caso em concreto é um Rottweiler, mas é um Rottweiler que tem uma aprendizagem muito solidificada, muito fortificada e é um cão completamente controlado e a questão do potencialmente perigoso passa acima de tudo pela forma como os animais, independentemente da raça, são educados ou treinados, digamos assim, e passa mais por esta questão do que propriamente a questão da raça. Por isso é que é indispensável treinar os cães e é importante que os donos estejam também alerta para esta importância, não é? É indispensável formar os donos. Aliás, nenhum dono deveria ter um animal, seja ele qual fosse o animal de companhia, sem primeiro perceber e entender as necessidades daquele animal e, acima de tudo, então apostar na educação deste animal para o tornar funcional na sociedade em que está inserido. Aqui tem estado a ensinar isto também aos agentes da Polícia Municipal. Qual é que tem sido o feedback deles? Eles já estavam preparados para lidar com estas situações ou dão-lhe o feedback de que de facto precisam de aprender mais? Assim, à medida que estamos a avançar na formação, os agentes deparam-se com conhecimentos novos, nomeadamente a forma como podem comunicar com o animal. Ou seja, partia-se do pressuposto que só pelo facto de sermos humanos que o animal tinha a capacidade de interpretar tudo aquilo que nós comunicamos. E as coisas nem sempre são assim. E faltava também a estes agentes as competências de interpretar estes sinais. E à medida que estamos a avançar nesta formação, todos estes agentes e os presentes na formação
estão a ganhar conhecimento de como podem interpretar o animal, o que é que o animal quer dizer, o que é que o animal tenta comunicar, e a partir daqui tudo começa a fazer outro sentido, e a partir daqui tudo começa a ser e a criar uma abordagem completamente diferente. Portanto, é fundamental o papel dos humanos para evitar que coisas como as que vimos ontem e que já vimos várias vezes aconteçam. É fundamental, nomeadamente existe aqui também a questão da responsabilidade de cada tutor em relação ao animal que tem dentro de casa. Passa e é acrescida esta responsabilidade quando o animal passa para a via pública e pode estar exposto e em contacto com terceiros. Portanto, é fundamental que o tutor seja a parte responsável pela educação destes animais. Este exercício que víamos agora, o cão ali a correr em direção e a agarrar-se, digamos, àquelas vestimentas que aquele rapaz traz, em que é que consiste? Pode explicar-nos? Isto acaba por ser um ataque direcionado, em que o cão faz uma mordida a um figurante, mas como vocês podem perceber é um trabalho que é um trabalho que foi completamente monitorizado, existe um controle a 100% do animal, portanto, e acaba aqui neste caso em concreto, acaba até por ser o desenvolvimento de um jogo em que há um animal e um figurante a interagir. Ou seja, os cães podem ser ensinados e controlados, mas vemos sempre estes cães como potencialmente perigosos, mas pelo contrário eles também podem ser ensinados a proteger e a cuidar das pessoas. Aquilo que eu digo é que potencialmente perigoso é as aprendizagens que esses animais fazem. Portanto, e se nós tivermos a capacidade de lhes fazer aprendizagens equilibradas, funcionais e necessárias, eles passam a ser, digamos que, elementos funcionais dentro da sociedade. Portanto, acaba por ser aqui, e não me querendo repetir, a responsabilidade passa por os tutores educarem e digamos que podemos dizer treinarem o seu animal de companhia. Pedro, para terminar, esta formação está a fazê-la agora aqui no norte em Gondomar, mas tem feito também noutros pontos do país? Sim, nós temos sido solicitados através de outras forças policiais, porque existe, lá está, as forças policiais são quem verdadeiramente também aposta na atualização, na formação contínua, e esta questão em relação à abordagem a animais, em a forma como podem interagir com eles, o conhecimento de novas técnicas e a forma como podem fazê-lo da forma mais pacífica, é uma necessidade constante, não só da questão das forças policiais, mas de qualquer pessoa comum, mas existe sim uma aposta das forças policiais nesta formação. Muito obrigada. Existe então esta aposta por parte das forças policiais e eu pergunto-lhe, Comandante Artur Teixeira, pareceu-lhe de facto relevante ensinar aqui aos seus agentes a lidar com estes cães? Bom, olha, em primeiro lugar, gostaria de lhe dizer que esta atividade, esta formação em concreto, não surgiu de nenhuma necessidade especial, foi algo que estrategicamente pelo Executivo, nomeadamente pelo Presidente da Câmara Municipal, que é quem está a tutelar esta área, entendeu por necessária, e desde logo no plano de gestão para 2017 da Polícia Municipal de Gondomar, ficou estabelecido como objetivo no primeiro trimestre termos uma formação que abordasse esta temática em concreto. E porquê é que surgiu essa necessidade? Bom, porque, como é óbvio, nós temos uma legislação específica para os cães de raça perigosa e daí que é necessário e é fundamental dotar os agentes de maior conhecimento, de maior capacitação para lidar com estas questões. E até vocês passam de facto por situações em que têm de lidar com estes cães, em que já viveram casos em que sentem que eles podem de facto ser perigosos? Sim, vejamos uma coisa, quando estamos a falar de cães de raça perigosa, conforme disse o Pedro, depende muito daquilo que é a aprendizagem que o próprio animal teve. Contudo, não deixa de ser sempre algo que permita uma questão de muito respeito, não só a um agente de policial, como a qualquer cidadão em comum. Contudo, e nessa medida, daí a importância desta formação, que é o agente passa a ter uma maior cuidado, uma maior saber estar e saber fazer numa situação qualquer de limite, esteja na via pública, na salvaguarda dos interesses, desde logo das pessoas e da saúde. Que também podem ser abordados por pessoas a pedir auxílio nestes casos. Com certeza, isso acontece também e podemos ser abordados e daí, olha, já agora neste caso e nos formandos que aqui estão, permita-me referir também que está cá, temos também cá elementos da GNR, também da Guarda Nacional Republicana e temos também aqui não só da Polícia Municipal, da Proteção Civil também de Gondomar, bem como os colegas do Serviço Veterinário, enfim, que tratam especificamente com animais, não é? Com recolha de animais. Daí que entendemos que estes são aqueles que em primeira linha, não é, para esse tipo de situações aqui em Gondomar em particular, terão mais possibilidade de contactar com animais de raça perigosa na via pública.
Então, para vocês é útil? Tem alguma ocorrência que se recorda, algum tipo de situações em que isto costuma acontecer, já na rua, com cães, alguma situação que se recorda? Sim, já tivemos aqui uma situação nas festas do Conselho, precisamente de um município que estava a passear um cão de raça perigosa e que o cão teve um comportamento mais agressivo e que houve necessidade, efetivamente, na altura não só da Polícia Municipal, mas também da Polícia de Segurança Pública, no caso, de fazermos uma intervenção, uma abordagem e que surtiu efeito, não houve qualquer problema, não houve qualquer incidente, contudo, deixou-nos alerta, digamos, para a necessidade de termos mais formação nesta matéria. É preciso não entrarmos em pânico, é preciso também saber interpretar todos os sinais que temos pela frente para ter uma melhor atuação. E isto só com a formação é que conseguimos fazer isto, como é óbvio. Essa situação, apesar de, como dizia, terem conseguido intervir a tempo de não acontecer nada, sentiram então que era importante saber mais e como é que tem estado a correr até agora? Olha, neste momento o feedback que eu tive agora desde a parte da manhã dos agentes e de resto com todos os formantes e no almoço o tema de conversa foi a formação, desde logo, como deve imaginar. Olha, foi muito positiva. E porquê? Porque de facto houve a possibilidade de estarem aqui num contexto específico de formação, a falar naquilo que é o comportamento que devem ter, ler o comportamento dos animais e qualquer um dos agentes sentiu-se, valeu a pena. Pela primeira parte, tenho a certeza que vamos chegar ao fim deste dia muitíssimo mais conhecedores do modo como atuar futuramente. Muito obrigada. Andreia, é então a formação que decorre aqui para, pelo menos neste grupo, ensinar os polícias e os agentes da autoridade a reagir face a estes cães de raças consideradas potencialmente perigosas. Eles mesmos poderão também, obviamente, ajudar a população que enfrenta situações de risco.